Graça e paz de Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Nós vivemos num mundo onde o que é valorizado é aquilo que pode ser materializado, aquilo que é científico e aquilo que é pragmático. No texto que nós temos lido, nós encontramos a seguinte cena: o servo de Eliseu, ele sai pela manhã da casa, ele olha ao redor dele e ele percebe que a cidade está cercada pelos poderosos exércitos da Síria, e ele fica apavorado, e ele manifesta esse seu medo para Eliseu, e Eliseu diz para ele então o seguinte: fica tranquilo, você não está enxergando direito, você não está vendo os exércitos dos céus. E Eliseu orou então pedindo que Deus abrisse os olhos do seu servo, e Deus abriu os olhos do seu servo, e ele pôde enxergar então aquele contingente extraordinário, o número dos soldados do exército dos céus, cavalos e carros de fogo, e aquilo trouxe tranquilidade para o coração do servo de Eliseu. Nós vivemos, por causa do materialismo e do pragmatismo e do que é científico do nosso tempo, nós vivemos correndo riscos de ter os nossos olhos tão somente voltados para justamente aquilo que os nossos olhos físicos podem ver. E com isso, nós corremos então o risco de não enxergar o mundo espiritual. E quando isso acontece conosco, algumas coisas se desencadeiam na nossa experiência cristã. Uma delas é que nós começamos a olhar para tudo que acontece na nossa vida como sendo apenas destino, como sendo apenas a fatalidade, como sendo sorte, como sendo acaso, ou então apenas fruto daquilo que é o nosso esforço, ou daquilo que nós não nos esforçamos para fazer. Enfim, nós ficamos absorvidos tão somente pelas explicações, até muitas vezes psicológicas, que nós damos para situações da nossa vida. Por isso que a característica da vida do crente precisa ser e deve ser a vida de oração. E nesta semana, a minha reflexão e a minha oração é no sentido de que Deus abra os nossos olhos, os olhos espirituais, para que nós possamos compreender que aquilo que conosco acontece aqui é muito resultado das batalhas que se travam nas esferas espirituais. Portanto, a minha oração é que Deus faça de mim alguém que possa enxergar para além daquilo que é tão somente materializado, daquilo que é científico, daquilo que é pragmático, para que o Espírito Santo de Deus possa me revelar aquilo que são os caminhos que eu deva tomar como fruto daquilo que acontece nas esferas espirituais, seja na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida profissional, enfim, em todas as circunstâncias que tomam conta do nosso dia a dia, que sejamos guiados por aquilo que acontece nas esferas espirituais e que nos apossemos das vitórias por nós já conquistadas ali nas esferas espirituais. Que Deus nos abençoe para que assim seja, em nome de Jesus. Amém.